É assim, aqui a gente produz todos os vídeos da semana na segunda-feira. Segunda-feira em Goiânia, chuva. Ontem, domingo, chuva. Quase morri afogada no trânsito. E aí, eu acredito que tá saindo aí como pano de fundo, né? Nossa trilha sonora, que é a chuva. E ela é muito boa, a gente tem que receber ela de braços abertos, porque apesar da Tercinha aqui dizer que não gosta de chuva, eu consigo entender a importância dela para a nossa sobrevivência na Terra. Mas vamos seguir com a chuva. E aí o que acontece com o sentimento de pertencimento, né? Se eu não tenho essa consciência da importância de educar as pessoas para o que vai ser comunicado para o mercado, não adianta investir uma verba altíssima com comunicação mercadológica. Esse sentimento de pertencimento, ele pode ser mensurado por meio de algumas ferramentas, né? Então a gente costuma fazer um feedback, o RH costuma fazer avaliação 360 de forma sazonal, então tem ali um calendário para fazer essa avaliação. A comunicação entre líder e liderados, ela precisa ser constante, então ela não pode ser só para cumprir um protocolo. Então vocês percebem que a nossa conversa, não tem como, e isso é algo que eu falo muito para os meus clientes e para os meus alunos, não tem como você falar de comunicação e tirar a estratégia. A comunicação, ela é parte essencial da estratégia. Não tem como você contratar uma agência, por exemplo, de publicidade, que ela faz um trabalho excepcional, se essa agência ela não entender da estratégia da sua empresa. Então, qual que é o foco? Sua empresa tem um propósito? Ela sabe qual é o tom que ela quer comunicar nas redes sociais? Esse tom, ele está alinhado com o que ela faz offline? O pessoal que vai operar sistema, ou que vai ter contato direto com o teu cliente, ele já conseguiu não só entender, como também criar um sentimento de pertencimento. E aí entra a grande dúvida, Tércia, como mensurar, além dessas ferramentas que você falou aí de RH, a questão do pertencimento do colaborador. Então a gente fala muito sobre ter conversas abertas, ter um ambiente que proporcione essa conversa, que é o contrário da rádio peão. Quando eu tenho senso de pertencimento, eu sei que a conversa vai ser construtiva e eu vou ter liberdade para poder falar, para opinar. Tem muita empresa que abre um canal de comunicação oficial, vamos chamar assim, mas que eles nem usam aquele canal de comunicação para dar a devolutiva para as pessoas. Então a gente, deixa aqui o seu recado. Ou então aquela caixinha de sugestão para o cliente externo. De que maneira você está aplicando essa informação de fato na sua estratégia? As pessoas conseguem se perceber no que você comunica? A gente tem que tomar muito cuidado exatamente com essa forma de como eu tabulo os dados que eu quero e de que maneira eu estou devolvendo isso para o público final. Aí é quando a gente fala sobre gestão das partes interessadas e quais são os interesses das partes interessadas. Interessadas. E para finalizar esse vídeo, é muito importante a gente lembrar daquela parábola bíblica que é a Torre de Babel. A gente tinha tempo de sobra, né? Que o senso de que o tempo é escasso ainda não era muito claro para a humanidade. Todo mundo tinha um senso de pertencimento, que a ideia era chegar ao céu. Só que a gente teve uma falha enorme na comunicação, porque Deus, vendo que o homem ia conseguir chegar ao céu, ele colocou ali a divergência de línguas. Então foi quando, na Bíblia, né, a gente tem esse respaldo teórico, que mostra que foi quando a humanidade começou cada um falando uma língua distinta. E serve para nos mostrar hoje o tanto que não falar a língua do outro, no sentido de não ter empatia na comunicação, tentar explicar o que é óbvio, escutar para entender e não para responder, como isso causa impacto negativo nas estratégias. Então, eu reforço o seguinte, vamos entender qual que é o interesse das pessoas que estão envolvidas no processo. Se as metas que estão sendo cobradas diariamente daquela galera ali do operacional do front office, elas estão alinhadas com a estratégia da empresa. Então a visão que é de curto e médio prazo, né, da sua empresa, será que ela está alinhada com tudo que você está fazendo lá no seu operacional? Então nós temos que ter uma clareza sobre isso. E aí eu vou conversar de modo mais profundo nos textos, né? Eu tenho um texto essa semana que ele está completo no site, é só acessar lá para ver esse assunto em forma de texto, né? E depois a gente pode continuar essa conversa.